Ayurveda, que palavra estranha, né? E tu sabe o que é? Pois hoje eu vou te contar nesse vídeo. E já te adianto que não é uma modinha, não é uma dieta nova, não é algo difícil de se viver. E eu até acredito que já tem coisas práticas que tu implementa na tua vida e nem imagina que vem lá da Índia, lá do Ayurveda. Vem comigo! Oi, eu sou Gisele Paulon, sou terapeuta Ayurveda e aqui no Viver Ayurveda a gente fala sobre rotina, alimentação simples, toque consciente e formas de trazer essa medicina indiana maravilhosa para o nosso dia a dia de forma real, prático e eficiente. Vamos juntos? Bem, hoje eu quero falar para ti sobre o que é o Ayurveda. O que é, em síntese e prático, o que é essa medicina indiana? Eu quero te falar de que provavelmente tu tenha feito algum teste na internet para saber o teu dosha. Se tu tá aqui nesse vídeo, é porque alguma coisa tu deve ter ouvido falar. E se tu tá de curioso, que bom, bem-vindo! Porque nós vamos tratar hoje sobre as bases do Ayurveda. Ah, mas Gisele, o Ayurveda não é a partir do dosha. Quando eu conheço o meu dosha, eu posso saber então o que eu preciso? Sim. Mas para que tu saiba o dosha, para que serve o dosha, tu tem que te observar. Tu tem que olhar para as tuas rotinas, para a tua rotina, da forma como tu dorme, da forma como tu acorda, como tu te alimenta, como tu te exercita, a forma como tu enxerga a vida, qual o sentido da vida para ti, como que tu pensa em relação ao teu futuro, como que tu pensa em relação ao teu passado. Isso tudo é esse emaranhado de coisas que somos nós. Isso tudo é o estudo da vida. Isso é a Ayurveda. A Ayurveda é a ciência da vida. Isso tudo, claro que tem uma roupagem oriental, né, porque nasceu, né, há cerca de 5.000 anos na Índia, vem de lá e se desenvolveu nos primeiros momentos lá, então traz muito isso da Índia. Porém, nós sabemos que a vida, ela palpita em todo canto do planeta, né, e no sistema solar todo, e essa vida, ela é o que importa. Não importa se a gente nasceu na Índia, se a gente é brasileiro, ou se a gente mora na Europa, isso não importa. O que importa é entender quem nós somos, esse corpo físico, seu funcionamento, e que ele existe porque ele é conectado à natureza. Porque todas as coisas que formam a natureza externa, eu digo, quando eu falo natureza, eu digo sobre os vegetais, sobre os minerais, os animais, tudo isso que forma essa natureza que nós enxergamos aqui fora de nós, tudo isso também tem dentro de nós, tudo isso também tem na nossa estrutura. Nós sabemos que os elementos, os 5 elementos, éter, ar, fogo, água, terra, eles formam tudo que há. E também formam nosso corpo físico. E esse corpo físico, ele não é estático. O tempo todo ele está modificando. Porque os elementos, eles não são estáticos. Nós sabemos, aprendemos lá na escola, né, desde o início, né, quando nós estamos nas primeiras séries lá, de que todo aquele processo da chuva, né, para que haja chuva. Primeiro o sol esquenta a terra, esquenta as águas, a água evapora, sobe até o céu, vira nuvem, a nuvem vai ficando cada vez mais pesada, se encontra com a outra mais fria, a quente se encontra com a fria, e tem a precipitação, vem a chuva e esse ciclo continua. Então, por que esse ciclo acontece? Porque os elementos, eles não são estáticos. Porque o elemento fogo, que dá o calor, que aquece a terra, que é onde tem água, a água vira vapor, né? E aí vira nuvem, e aí o vento vem e carrega essa nuvem vai chover, que vai virar água novamente, né? Então os elementos, eles estão a todo momento. Às vezes a gente acorda de manhã, tem uma temperatura, do meio-dia é outra, de noite é outra. Então isso tudo nos indica que a umidade, o vento, o calor, tudo isso está sempre em movimento. E dentro de nós também. A ciência nos fala que
em 7 anos, todas as nossas células do nosso corpo, elas são modificadas totalmente. Então, aquela célula primeira lá no início de 7 anos, quando virar 7 anos depois, ela já não está mais lá. Então, todo o corpo é novo depois de 7 anos, a cada 7 anos. Então, isso nos indica de que a natureza, ela está fora, está dentro de nós. E que quando nós entendemos que o momento que a gente entrar em equilíbrio, essas duas partes, a externa e a interna, a nossa, estiver em equilíbrio, tudo flui naturalmente. Então, existem coisas que acontecem nesse nosso corpo físico e existem coisas que acontecem fora de nós. Tudo isso que acontece tem influência aqui. E quando nós não temos esse conhecimento, nós simplesmente somos alguém que está recebendo e sofrendo. Quando, por exemplo, troca a estação de verão para outono, que vai mudando o clima, ou seja, os elementos vão modificando, vai diminuindo o elemento fogo, aumentando o elemento água, o elemento ar. O nosso corpo, se não está preparado para receber essa mudança, passa que sofre. Vem as rinites, sinusite, gripe e tudo mais. Então, o Ayurveda, ele é um chamado, ele nos ensina com vários passo a passos qual é o caminho que a gente deve andar no nosso dia a dia para que a gente possa estar sempre em equilíbrio com a natureza. Então, antes de qualquer coisa, primeiro a gente tem que olhar para a gente, olhar para o nosso mundo e entender que esse mundo, ele é um universo único. Cada pessoa tem uma forma de reagir a isso, a vida. Tem pessoas que têm mais características do elemento ar, por exemplo, ar e éter. São pessoas que são mais leves, digamos assim, na sua constituição. São estruturas ósseas mais longas, são musculaturas mais menores, né? A musculatura menos densa. A mente, ela é mais avoada, não tem tanto foco. Ou então a pessoa, ela pode ter uma formação mais voltada para o elemento fogo. Então o corpo dela é mais quente, a estrutura muscular, ela é mais adaptável ao exercício. Ou ainda então ela pode ter uma constituição física mais baseada na terra e na água. Então é uma estrutura mais rígida, a musculatura mais densa, os ossos são mais grossos. Geralmente é mais aquela pessoa mais troncudinha que a gente fala, né? Então é uma pessoa que tem mais o elemento ar, o elemento terra e o elemento água. Então isso fica interessante a gente observar a questão dos doshas. Esses são os 3 doshas: Vata, Pitta, Kapha. O Vata, ele é formado por ar e éter. Então, a pessoa que ela tem mais desses elementos, ela é uma pessoa que tem mais característica Vata. Uma pessoa que tem mais o elemento fogo, o elemento água, ela tem uma característica Pitta, um dosha Pitta mais evidente. E quem tem o elemento água, o elemento terra na sua constituição, ela é Kapha, tem mais Kapha na sua constituição. E é óbvio que nós temos todos os elementos na nossa constituição, 5 elementos. Logo, temos os 3 doshas, mas geralmente nós temos 1 ou 2 que se destacam mais. São esses elementos em que a gente tem que observar. E aí tem uma infinidade de coisas que a gente pode estudar. Por exemplo, se a pessoa ela é mais Vata, ar e éter, ela tem mais propensão a ter desequilíbrios nessa área. Então, ela vai ter mais um intestino que ora está seco, ora não está. Um fogo digestivo, né, que pode ser um fogo digestivo rápido por conta do ar, né, o ar é movimento. Ela pode ter dificuldades de concentração. Então, como que a gente vai equilibrar isso? Através de exercícios, através de alimentação, através de terapêuticas como a Abhyanga, que é uma oleação. Então, a gente vê que o óleo, ele é untuoso, ele é quente. Então, ao passar esse óleo no corpo, esse vata, que é
Esse vata, que é ar e éter, que é leve, ele vai ficar mais pesado por conta do óleo, que ele é mais pesado, mais denso. Então, dessa forma que o Ayurveda observa e lida para que se tenha harmonia. Isso pode ser tanto para a gente, quanto para um animalzinho, quanto para uma planta. Tem plantas que têm características mais de vata, mais de kapha, mais de pitta. E aí a gente vai percebendo, olha, essa aqui é mais vata, então ela precisa de uma nutrição maior, ela precisa de um cuidado em relação ao vento, porque o vento vai bater, vai quebrar, porque ela é mais frágil. Então isso tudo é uma observação. Primeira coisa que o Ayurveda nos convida é observar. E aí tem muitas coisas que a gente pode falar, como por exemplo a rotina. A rotina é algo bem imprescindível para que a gente possa implementar e sentir as diferenças nesse equilíbrio. Existem as rotinas diárias e as rotinas sazonais, Dinacharya e Ritucharya, no sânscrito. Essas rotinas, elas norteiam, elas nos dão o norte do que a gente deve fazer para chegar ao equilíbrio. Então, o Ayurveda nos ensina assim, que todas as manhãs, o ideal é nós acordarmos e limparmos os sentidos. A nossa boca, nosso nariz, os nossos ouvidos, os nossos olhos, nosso corpo. Todos esses sentidos, eles, à noite, quando nós dormimos, eles são portas de expulsão de toxinas. Que quando nós acordamos, é ótimo que a gente faça essas limpezas, para que a gente esteja apto para o novo dia que começa. Então, por isso é que essas rotinas são importantes, para que a gente possa purificar o corpo e entendendo, cada dia que vai passando, observando o que está acontecendo no nosso corpo. A alimentação também, existe uma alimentação voltada para quem tem tal dosha em evidência. Essa alimentação, ela vai te ajudar a equilibrar esse dosha. Tanto o alimento que tu come, como o que tu bebe, quanto o que tu respira e quanto o tempero que tu coloca também vai te ajudar. Se tu precisa aterrar mais, tu pode utilizar tal tempero. Se tu precisa elevar o calor do teu corpo, tu pode usar tal tempero. Isso são coisas simples e práticas do dia a dia que quero trazer aqui no canal para vocês, né? Receitas, ideias de temperos, de especiarias que podem ajudar. E aí me conta aqui embaixo nos comentários o que tu está achando, como que tu está te sentindo ouvindo essas palavras, o que isso vai fazer de diferença na tua vida a partir de hoje. O que tu tem de dúvidas? Me questiona, vamos conversar, vamos dialogar juntos. Basicamente, o que eu queria trazer para ti hoje é isso, de que o Ayurveda ele é simples, de que é o dia a dia, de que todos os dias, fazendo um pouquinho, a gente está modificando, de que o Ayurveda é observação, observa o teu mundo, observa a natureza ao teu redor, que tu vai ver a diferença que dá na tua vida, cada dia um passinho. E eu vou te dizer que esses 20 anos que eu vivo, muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu fui mãe 2 vezes, né? Então foram 2 gestações, foram 2 partos, foram 2 pós-partos. Foi uma vida de educação dos meus filhos, tanto alimentar quanto psicologicamente. A forma como a gente olha a vida e aceita as coisas da vida é muito diferente hoje, depois que eu conheci o Ayurveda. Tem muitas coisas que meus filhos vivem, de que, com certeza, se eu não tivesse esse conhecimento, seria muito diferente. Muito diferente. Eu tenho muitas coisas que eu posso contar aqui para vocês, muitos exemplos das coisas que eu já passei com os meus filhos em relação à saúde, essas coisas que toda criança tem, e que eu tratei com o natural, de acordo com a característica de cada um. Eu tenho uma filha de 9 anos, que é bem pita, e tenho um filho de 7 anos, que é bem vata. E ainda, para completar, eu tenho um enteado de 7 anos, que é kapha. Então eu tenho 3 filhos, 3 doshas bem predominantes,
Então isso para mim é um laboratório maravilhoso e eu me sinto muito feliz por poder viver isso, por poder a cada dia me transformar, me orientar pelas minhas crianças, pelos meus amores que eu tenho aqui em casa. Então eu quero te passar isso. Eu quero também que tu possa me contar como é que é teu mundo aí, como que é tua vida, o que o Ayurveda vai modificar no teu caminho, de que forma, o que te incentiva mais. Porque eu sei que tem pessoas que se orientam melhor pela alimentação, outras começam através da rotina, outras buscam o yoga, por exemplo, que também é uma porta para a gente conhecer o Ayurveda. Outras buscam as práticas como a Abhyanga, a massagem, a automassagem. Então tudo isso é um mundo maravilhoso do Ayurveda, que a gente vai estudar aqui nesse canal Viver Ayurveda. Quero te dizer que eu também estou presente no Instagram, no TikTok, vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, e a gente vai se conhecendo aos poucos, esse canal que está começando, mas tem muitas coisas ainda para acontecer. Um grande beijo, gratidão pela tua presença, pela tua luz que ilumina o meu caminho também. Nos vemos no próximo vídeo. Namastê!